Olá, graça e paz, que o nosso bondoso Deus possa abençoá-lo, a sua vida, grande e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos gravar nossa reflexão do dia e hoje eu quero contar para você a história do encontro de Saulo com o Senhor Jesus. O encontro de Saulo com Jesus. Essa história está narrada com base no que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos começar a partir daqui contar essa história para você. O encontro de Saulo com Jesus. Com Jesus é um dos eventos mais dramáticos e significativos do Novo Testamento. Narrado em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Este evento não apenas transformou a vida de Saulo, mas também teve um impacto profundo e duradouro na expansão do cristianismo. Aqui estão os principais pontos sobre esse encontro e suas lições. Então vamos começar a contar para você esses pontos, né? E essas lições. Primeiro ponto, contexto de Saulo. Saulo de Tarso era um fariseu, fervoroso e um perseguidor dos cristãos. Ele acreditava que estava defendendo a fé judaica ao tentar eliminar a nova seita que seguia a Jesus. Em Atos, no capítulo 9, versículo 1 e 2, ele obteve cartas das autoridades religiosas para prender qualquer um que invocasse o nome de Jesus. No segundo ponto, nós vamos aprender aqui sobre o encontro no caminho para Damasco. Enquanto Saulo viajava a caminho de Damasco, uma luz brilhante do céu o cercou e ele caiu do cavalo. Ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5, está lá esse registro. Nesta pergunta poderosa, Jesus se identifica pessoalmente com a sua igreja e mostra que a perseguição aos cristãos é, na verdade, uma perseguição a ele, Jesus. Terceiro ponto, a reação de Saulo. Inicialmente atordoado e cego, Saulo perguntou: quem és, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa revelação foi um momento transformador em sua vida, pois Saulo teve que confrontar sua compreensão anterior da fé e a realidade de quem realmente era Jesus. Quarto ponto, a ceifação e a comissão. Após o encontro, Saulo foi levado a Damasco, onde ficou cego e sem comer por 3 dias. Atos, no capítulo 9, versículo 3 e 9. Durante esse tempo, ele teve a chance de refletir sobre sua vida e a verdade que acabara de aprender. Glória a Deus. Quinto ponto, a visita de Ananias. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para encontrar Saulo e restaurar sua visão. Ananias estava relutante em ir,
lembrando-se da reputação de Saulo como perseguidor. E Deus o conforta dizendo que Saulo é um instrumento escolhido. Atos capítulo 9, versículo 10 ao versículo 16. Esta parte da história mostra a obediência de Ananias em seguir a direção de Deus, apesar do seu temor. Sexta lição: a transformação de Saulo. Após receber a oração de Ananias, a visita de Saulo foi a visão de Saulo, repito, a visão de Saulo foi restaurada e ele foi batizado. Ele passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo, e começou a pregar o evangelho. A sua mudança é um poderoso testemunho da graça redentora de Deus e do poder de transformação disponível a todos que se voltam para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Lições a aprender com o encontro de Saulo com Jesus. Aqui nós vamos aprender algumas lições. Nós tratamos dos pontos importantes deste encontro entre Saulo com Jesus. Agora nós vamos aprender algumas lições. Primeira lição que nós vamos aprender: o poder do encontro com Cristo. Essa é a primeira lição. O encontro de Saulo com Jesus nos mostra que nenhum coração é muito duro ou longe de Deus. A graça de Deus pode transformar até mesmo os mais resistentes. Segunda lição: a necessidade de convenção e mudança. A necessidade de convenção e mudança. A conversão de Saulo é um exemplo poderoso de que, ao encontrar a verdade em Cristo, nossas vidas podem ser radicalmente transformadas. Glória a Deus. Terceira lição: obediência ao chamado. A história de Ananias ensina a importância de obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando isso exige coragem e fé. Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas em seu reino. Glória a Deus. Quarta lição: a nova identidade em Cristo. A transformação de Saulo para Paulo é uma ilustração da nova identidade que recebemos em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, somos lembrados de que em Cristo somos novas criaturas. Conclusão de toda essa história: o encontro de Saulo com Jesus é uma poderosa narrativa de transformação e graça. Ela nos incentiva a levar a mensagem do Evangelho para todos os lugares, independentemente de quão improváveis possa parecer, que possamos abrir nossos corações para a transformação e viver de acordo com o chamado que Deus tem para nós, para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer a Deus por essa riquíssima mensagem, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus, a nossa oração é de gratidão ao Senhor. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos meditando a Tua palavra e também compartilhar esse conteúdo, essa história do encontro de Saulo com Jesus
as pessoas que irão assistir por meio desse vídeo. Pai, abençoe, Deus, cada homem, cada mulher, cada família, Senhor, abençoa com salvação, abençoa com cura, com milagres, com transformação de vida, Pai. Que o Senhor seja, meu Deus, o Senhor e o Deus desta pessoa, Pai, mudando a história da vida dela, como o Senhor mudou e transformou a história de Saulo quando ele se encontrou com o Senhor Jesus. No nome de Jesus, eu abençoo a sua vida e rogo que você seja bem-sucedido e abençoado em todas as áreas da sua vida e família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.